Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso universo Natural Vibe. E hoje, gente, a gente está aqui com uma pessoa muito especial, tanto para mim quanto para o André, e eu acho que para você também, que se você segue a gente, se você acompanha o nosso conteúdo, você tem muito a agradecer ao André, que foi um facilitador desse meu processo de busca e de autoconhecimento lá atrás, quando eu ainda tinha poucas fontes de autoconhecimento mesmo, pessoas para ler. O André me ajudou muito a identificar crenças limitantes, coisas que me colocavam longe do meu propósito de vida. E hoje ele está aqui para falar para a gente de emoções. Gente, ele é craque em emoções. E como você sabe, a emoção é a raiz de tudo. A gente sente, a gente pensa e a gente cocria. Então, André, seja bem-vindo a esse nosso espaço, né, em vídeo, porque nós temos vários outros canais de comunicação, e eu espero que o máximo de pessoas possam ouvir o que você tem para falar, que é muito valioso. Eu que agradeço aqui esse convite, né, para falar um pouquinho para a sua audiência, muito bom. André, a gente sabe, né, nós que estamos nesse ambiente de saúde quântica e de qualidade de vida, que tudo começa nas nossas emoções. Eu queria que você falasse um pouco, livremente, sobre esse início de tudo, até a manifestação de uma doença, ou de um bloqueio, ou de qualquer limitação que impede que a gente chegue ao nosso propósito, que é a prosperidade. Sim. O que eu vejo é que normalmente as pessoas dão muito valor ao intelecto e dão pouca atenção, até por não ter conhecimento, até por não entender como é que funciona a parte emocional. E o que a gente observa é que existem pessoas que são intelectualmente muito preparadas, tecnicamente muito bem preparadas, mas que não conseguem ter uma vida próspera, ter bons relacionamentos. Então, eu conheço várias pessoas que são inteligentes, que são capazes, mas que não conseguem construir a vida que elas querem. E elas não entendem por que é que isso acontece muitas vezes. Elas ficam tentando sempre melhorar o intelecto cada vez mais. Talvez para eu prosperar, para eu ser mais bem sucedido na minha profissão, talvez falte mais algum curso, talvez falte mais algum conhecimento técnico. E aí a pessoa começa a fazer vários cursos, se esforça, trabalha muito e não consegue ainda assim, vai criando uma vida cada vez mais insatisfatória. Porque ela não enxerga que as emoções que estão por trás, que estão nos bastidores, comandam muitas vezes o nosso comportamento. Na verdade, já se fala na neurociência que 95% das nossas decisões são tomadas no nível inconsciente por uma parte do cérebro, que é o sistema límbico, que é totalmente guiado pela parte emocional. Então, se você guarda mágoa, raiva, tristeza, culpa, frustração e várias emoções negativas, elas vão influenciar as suas decisões sem que você perceba. Quando você está com raiva, por exemplo, você sabe que às vezes é melhor não falar com uma determinada pessoa quando você está naquele estado emocional da raiva. Só que não é só aquela emoção momentânea que causa uma diferença naquilo que você fala e naquilo que você escolhe. Emoções que você vem acumulando desde a sua infância, sentimento de abandono, culpa, rejeição, eles mexem com a sua autoestima. Eles fazem você ter um bloqueio na hora que vai falar com o chefe, ou na hora que vai falar com uma pessoa que você queira criar um relacionamento. Faz você tomar atitudes erradas muitas vezes. Então, se você guarda lá um sentimento de abandono ou de rejeição da infância, isso faz você não se sentir merecedor. E aí, por não se sentir merecedor, você cria um relacionamento amoroso com uma pessoa que vai talvez humilhar você ou vai fazer coisas que não são legais. Aí você entra num trabalho e, por não se sentir merecedor, não consegue um cargo melhor, mesmo achando que você tem potencial, e você nem percebe que as suas escolhas sabotam aquelas decisões. Faz você tomar decisões erradas e faz você deixar de tomar decisão também. Porque não é só quando você toma decisão que você erra. Quando você não toma, quando você não faz determinadas coisas, às vezes não surge nem ideia para você do que você fazer. Porque a autossabotagem acontece no nível bem inconsciente. Então, se eu estou me sabotando, se eu guardo crenças limitantes, emoções negativas no meu campo de energia, eu vou deixar de ter ideias para melhorar a minha vida. E quando eu tiver ideias, eu não vou conseguir colocar em prática, porque eu vou me sabotar.
E se eu colocar em prática, eu vou dar um jeito daquela ideia não dar certo, não funcionar. Então são vários níveis, né, que você pode se sabotar. Não ter ideia e não colocar em prática, ou ter ideia e colocar em prática, mas fazer com que ela não dê certo. E se você não cuida desse campo mais profundo, você fica sempre repetindo os mesmos erros. Então uma coisa muito clara assim, que denota crença limitante, emoção negativa, é a situação que se repete na vida da pessoa. Então tem várias pessoas que repetem os mesmos padrões. Entra num relacionamento abusivo, acaba, um segundo relacionamento abusivo também. Abre um negócio, vai à falência, abre outro negócio, vai à falência de novo. Entra no cheque especial, fica devendo, aí passa um tempo, às vezes consegue voltar aquilo, depois entra de novo no mesmo padrão e repete isso mais uma vez, ou nunca consegue sair desse nível de endividamento. Então tudo isso acontece, não é de forma mágica, não é de forma misteriosa. Existem emoções, crenças e padrões que estão ali operando no inconsciente, que a pessoa não vê, não dá atenção, não conhece, não sabe que tem aquilo, e às vezes sabe, conhece, mas não sabe como curar. E aí fica repetindo, né? E isso vai também gerar também doença física, porque as emoções, elas provocam reações fisiológicas no nosso corpo. Se você sentir um medo, você vai perceber na hora o seu corpo se alterando, o coração batendo mais rápido, a perna pode tremer, alguma parte do corpo pode ficar mais quente ou mais fria. Então as emoções mexem com a nossa fisiologia. E não é só a emoção que você sente no momento, quando você está com medo ou com raiva, não é só o estresse que você vive naquele momento que mexe com a sua emoção. O que você acumulou da sua vida, a carga emocional de experiências do passado, vai se acumulando, vai ficando na memória do seu corpo, e isso vai travando, vai modificando a sua postura, vai modificando os hormônios, aos pouquinhos, não é de uma hora para outra. E aí quando você vê, você desenvolve uma doença no coração, no estômago, e aí não sabe como curar aquilo, começa a tomar remédio que só ataca a parte química e física do corpo e não vai na parte mais sutil, na emoção. Um remédio não vai curar a emoção que você guarda. E a doença vai ficando cada vez pior. Aí vira crônico, aí tem que tomar remédio pro resto da vida. Enfim, então eu acho que as pessoas não estão ainda, pelo menos a maioria delas, né, não estão abertas, não estão ainda conscientes do poder que isso tem na nossa vida. E se todo mundo tivesse consciência disso, as pessoas iam buscar mais curar emocionalmente para melhorar a vida externa. Uma dica para a pessoa começar a descobrir quais são suas crenças limitantes? Essa é uma boa pergunta, né? E não é fácil descobrir sozinho. Eu posso dizer como foi que eu comecei a descobrir. Eu, quando comecei nesse caminho do autoconhecimento, eu sou engenheiro, tive uma empresa de engenharia por alguns anos, e aí comecei a ficar em depressão porque não estava na minha missão de vida, que eu não sabia disso. Também financeiramente ia muito mal naquela época, então tudo isso foi juntando e foi me levando para um estado de ansiedade que virou depois uma coisa bem depressiva. Eu chorava todo dia em casa quando eu chegava, porque eu não sabia mais o que fazer. E aí quando você chega nesse estágio, você tem algumas opções. Tem gente que vai para o médico, vai para o psiquiatra tomar remédio, né? No meu caso, felizmente eu não fui para esse caminho, eu comecei a buscar autoconhecimento. Comecei a buscar livros que falavam sobre autoconhecimento. E antes eu achava que tudo isso era bobagem. Eu não dava a menor credibilidade, por exemplo, para um livro que tivesse autoajuda ou qualquer pessoa falando na televisão sobre esse tema. Eu achava aquilo coisa de gente menos inteligente. Era mais ou menos assim, né? Eu era muito inteligente para poder precisar daquilo. E aí eu fui descobrindo através de leitura de vários livros. Hoje em dia na internet você consegue encontrar muita coisa boa. Eu pesquisava muito, entrava em sites de autoconhecimento, passava a ler textos e coisas que outras pessoas tinham. Eu já te li demais também, você Já me ajudou também? muito. Vixe, me ajudou demais. Então, uma forma de você descobrir é lendo textos, né? E realmente os textos que eu escrevi foi justamente para esclarecer muita coisa que antes eu não conseguia ver e que na minha caminhada eu comecei a enxergar, não só em mim, mas também nas pessoas que eu comecei a atender, nos alunos que eu tinha, né? Eu comecei a me tornar muito especialista em enxergar padrões emocionais, em ver as crenças de cada pessoa. Então, ler livros é um caminho para isso, né? Porque como é que você vai ver uma coisa que você nem sabe que você tem? Como é que você vai conseguir enxergar uma coisa que você nem sabe nem que existe? Então era assim para mim, eu não sabia que eu tinha crença limitante, eu não sabia que eu tinha problema na autoestima, eu não sabia que eu tinha bloqueio na questão da prosperidade, eu não tinha a menor consciência disso. Aí comecei a ler várias coisas e comecei a enxergar, porque outras pessoas estavam me apontando aquilo. Trabalhos terapêuticos também me fizeram ver muitas crenças que eu carregava,
Fiz vários trabalhos, fiz vários cursos também nessa área de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e passei a me auto-observar. Depois que você adquire uma pequena consciência disso, você começa a desenvolver uma capacidade de até se auto-observar e enxergar muita coisa. Mas você não vai conseguir enxergar tudo, porque tem coisa que é é um ponto cego para você, e tem coisa que você vai conseguir enxergar. E aí eu comecei a ver cada vez mais, e isso foi bom, né? Isso me permitiu curar muita coisa que eu carregava. Então é isso, não tem uma fórmula mágica para descobrir, é autoconhecimento, é investir nisso. É o sentimento daquilo que você está precisando. Buscar, ter uma intenção de descobrir, eu tinha essa intenção de descobrir, né? O que é que está me atrapalhando, o que é que eu preciso curar? E as respostas começaram a surgir, a sua mente começa a mostrar para você, o seu inconsciente começa a trazer coisas à tona para você curar. Então foi um processo, foi uma caminhada, e até hoje é assim, né? E não quer dizer que eu descobri tudo e que eu já curei tudo, não, tem muita coisa ainda, mas está muito melhor do que era quando eu comecei. Com certeza. André, e aí você vai de encontro àquela coisa que você está buscando, aí você pega a bomba na sua mão, né? Que é uma bomba, é um monte de pepino para você resolver, gente, porque é a família, são os relacionamentos interpessoais, o seu bloqueio na prosperidade, porque de repente você tem lá achando que você não é merecedor e que se você continuar nessa você nunca vai ser. E aí, André, o que a gente pode fazer de forma natural para sanar isso? Eu já sei, gente, porque eu já fui aluna dele e é demais. Conta pra gente o que é essa liberdade emocional que a gente tanto precisa. Bom, existem vários processos que você pode liberar as emoções, né? Existem vários trabalhos terapêuticos que fazem isso, mas tem um que eu gosto em especial, porque eu vejo que ele dá um resultado muito rápido para 99% das pessoas, que é a técnica da EFT, Emotional Freedom Techniques. Então, é uma técnica que serve justamente para curar essas emoções, curar mágoa, ressentimento, trauma, medo, frustração, angústia, coisas que você vem carregando do seu histórico emocional. Então você se conecta com a sensação, com a emoção, e você vai estimular pontos no seu corpo, são terminais de meridianos de acupuntura, são canais por onde circula a energia do corpo, e essa combinação de você falar sobre aquilo que está incomodando, pensar naquela situação que te incomoda, sentir a emoção e tocar nesses pontos, né, tem uns pontinhos que a gente vai estimulando no corpo, vai liberando a circulação da energia. Na teoria da EFT, a gente acredita que toda emoção negativa é bloqueio de energia. Isso também na medicina chinesa se fala isso, né? Que emoção, doença é bloqueio de energia. E quando você estimula os meridianos, você faz a energia circular. E as emoções vão sendo dissolvidas. E normalmente você consegue perceber com muita clareza quando você aplica a técnica. De forma que se você está com a mágoa de alguém, você consegue perceber claramente aquela mágoa se dissolvendo quando você faz o processo. Se você tem medo de alguma coisa, você faz o processo, você sente o medo perder a força e se dissolver quando você faz o processo. E quando você estimula esses pontos, que são os meridianos, isso provoca uma resposta fisiológica. Não é só no campo sutil, mais etérico, que você vê o efeito. Isso acaba refletindo no seu corpo. Então, várias pesquisas já mostraram que quando você aplica EFT, o nível de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, ele reduz. Então, você mede o cortisol antes de aplicar a técnica e mede depois. E aí você vê a diferença na taxa dele, começa a cair. Porque você mexe na emoção e todo o seu corpo começa a responder aquilo. Os órgãos começam a responder, as glândulas começam a responder, seu sistema imunológico começa a responder. Limpou a emoção, quando você cria uma emoção negativa, todo o seu corpo responde negativamente àquilo, e quando você limpa, acontece o efeito inverso de você ganhar mais saúde, ficar com mais disposição, mais energia. Então é esse o processo que eu uso, porque para mim foi a técnica mais simples que eu encontrei, mais rápida, pelo menos na vasta maioria das vezes, né? E que eu senti que eu poderia ajudar melhor as pessoas com essa técnica. Eu venho ensinando isso para as pessoas. Com certeza, e é incrível, gente. Inclusive o Osni Ramos, que é nosso físico quântico, né, do projeto, ele tinha um medo de sapo absurdo, ele curou com o EFT, e ele sempre fala isso nas nossas palestras. Quando a gente vai fazer alguma palestra online, ele fala do medo de sapo e ele fala como que curou, e ele sempre indica a EFT. Então, gente, vocês querem
ter acesso ao EFT, onde vocês estiverem no mundo inteiro, vocês podem fazer isso, porque o André, ele tem um sistema de ensino online, para quem quiser, muito simples, que eu apliquei, imagina, quando eu tinha, isso foi 5 anos atrás, né? Conheci o André através do Somos Todos Um, me ajudou muito a identificar minhas crenças limitantes através dos textos, aquelas maravilhas de textos, e eu indico bastante. E eu quero saber assim, André, que tipo de coisa a EFT pode falar curar? Podemos falar curar? Curar. Emoções negativas, pensamentos negativos, crenças limitantes, e tudo isso acaba revertendo em cura física também. A gente vê casos de doenças que começam a regredir quando a gente começa a aplicar a técnica. Então, a princípio, quando o Gary Craig, que é o criador do método, começou a aplicar a técnica, ele pensava só em cura emocional, desde traumas dos mais intensos que você possa imaginar até as emoções mais sutis e quadros emocionais complexos também, como depressão. Só que ele começou a ver o seguinte: quando as pessoas começavam a se curar de emoções intensas, coincidentemente elas começavam a relatar saúde, melhora na saúde física. Então alergias começavam a ir embora, doenças que se repetiam, infecções que a pessoa vivia tendo, a pessoa deixava de ter, tumores começavam a regredir. E aí ele começou a perceber que tinha um poder muito maior do que ele imaginava. Ele não conseguia ainda naquela época, não tinha ainda a consciência do quanto a emoção acaba gerando doença. E já se tinha uma certa noção disso. Quanto tempo tem isso? Anos 90, 95, por aí. Então já se tinha uma certa noção de que a emoção provoca doença, mas não, será que é toda doença? Será que são todas que têm? E aí, com a experiência prática, ele viu que, se não forem todas as doenças, 99% tem grandes contribuidores emocionais. Então, hoje a gente vê até casos de esclerose múltipla que regrediram 100% e não foi trabalhada esclerose múltipla na pessoa. Foi a raiz. Foram trabalhadas questões emocionais que aquela pessoa carregava e a esclerose múltipla começou a regredir até que desapareceu. Eu já vi alguns casos acontecerem com os meus alunos. E tem uma doença chamada psoríase, que é tida como incurável, que não tem como você melhorar, só tem como controlar um pouco e depende muito do estresse. E teve um aluno meu que, fazendo o EFT para curar as questões com o pai dele, mágoas e ressentimentos, depois disso ele nunca mais teve crise de psoríase, coincidentemente depois de fazer essa liberação emocional. Teve uma pessoa que eu atendi uma vez que ela tinha uma coriza muito intensa e não conseguia nem trabalhar, ela queria costurar em casa, não conseguia, porque não conseguia baixar a cabeça, ficava o nariz escorrendo o tempo todo e ela não sabia por que tinha aquilo. Bom, mas a gente não foi fazer sessão de EFT para isso, a gente foi trabalhar algumas mágoas que ela carregava do marido. E nós fizemos esse trabalho de mágoa. No outro dia ela relatou: André, meu nariz desentupiu, eu não estou mais com coriza. E assim eu tenho ouvido vários relatos de pessoas que têm trabalhado questões emocionais, vários alunos, teve um que se curou de enxaqueca, coisa no estômago, um monte de doença a partir da cura emocional. E qualquer pessoa de qualquer idade ou uma criança não tem ainda esse discernimento para sentir a emoção e fazer? Ou você tem algum caso de criança? Não, se aplica em criança também. Se faz em criança. Só que na criança você não vai fazer da mesma forma que faz com adulto, você não vai conversar com a criança para fazer. Você vai aplicar nela e você vai intuir o que é que ela sente, você fala o que você acha que ela está sentindo. Quando a gente faz EFT, para quem não conhece a técnica, a gente mesmo fala o que está sentindo e toca nos pontos, você faz uma auto-aplicação. Vamos fazer um exemplozinho? Sim, pode ser. Então vamos, pode mandar ver. Posso fazer? Pode. Então, se você estiver sentindo alguma tensão no seu corpo, alguma sensação ruim, algum estresse, qualquer tipo de sensação, você pode bater nesse ponto aqui da mão e aí você fala, mesmo que eu sinta, aí você fala o que é essa sensação, esse estresse no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Pode ser uma dor de cabeça, uma tensão no pescoço, qualquer coisa. Mesmo que eu sinta essa tensão, pode ser até excesso de pensamento, a cabeça está muito agitada, mesmo que eu sinta essa agitação mental, eu me aceito profundo e completamente. E aí depois você vai tocar nos outros pontos falando sobre essa agitação mental, sobre esse estresse. Eu sinto uma agitação mental,
Eu sinto um estresse no meu corpo, tensão no meu corpo, a minha cabeça que não para, tensão no meu corpo. Pode ser uma dor física também, né? Se for uma dor de cabeça, você fala sobre ela. Estresse emocional, tensão no meu corpo. Aí depois você vai lá em cima de novo e começa a repetir, falando sobre o que você está sentindo, né? Tensão no meu corpo, excesso de pensamentos, ansiedade, aperto no peito, tensão na minha respiração, tensão no meu corpo, ansiedade, agitação mental. Aí você para um pouquinho e observa como é que estão os sintomas mais uma vez. Antes de fazer, é bom você graduar numa escala de 0 a 10 para você depois perceber se houve alguma alteração. Então, muitas vezes diminui um pouco, ou pode diminuir muito também. Em alguns momentos também pode ser que não mude muita coisa. Tem casos que até aumenta no começo, aí você continua fazendo e aquilo vai perdendo força. E tem gente que durante o processo tem vontade de suspirar quando termina a rodada, tem vontade de bocejar, tem gente que fica com sono, tem gente que fica com cansaço. Então, tudo isso é normal. E tem reação também de relaxamento como essa, né? E tem reação também de intensificação, que faz parte do processo e você aplica mais vezes até aquele sintoma, até aquela emoção ser dissolvida, né? Então, de uma forma ultra resumida, seria isso, né? Claro que tem muitas nuances aí para ensinar. Com certeza. Mas, só para as pessoas terem uma ideia. Isso. E se a gente quiser disponibilizar algum material, porque eu sei que eu tinha um material que você disponibilizava e que me ajudou bastante. A gente consegue? Sim, com certeza. Então tá, gente. Então eu vou colocar aqui embaixo do vídeo um link para vocês terem acesso ao material do André e, por si, poderem aplicar isso na vida de vocês, entenderem mais. E se vocês quiserem aprofundar, o André tá aí. Eu creio que na internet seja sempre... A gente vai estar tudo lá no material para que vocês tenham esse acesso a esse tipo de cura, né? Antes que isso se instale, vire outra coisa, ou até mesmo você que já tem um sintoma. A EFT é preventivo também, né, André? Sim, sim. Você faz sempre que você sentir alguma coisa negativa ou no seu dia a dia você pode aplicar, ou você pode também a cada dia trazer alguma memória de alguma situação que está incomodando e já vai limpando aquilo, porque assim, quando você fizer isso durante 30 dias, ou sei lá, 60 dias, você vai estar limpando o peso emocional que você carrega. A sua autoestima vai melhorar, seus relacionamentos vão melhorar, você vai se sentir melhor, vai começar a dormir melhor. Quem sabe até vai refletir na parte financeira também, acontece. Com certeza, com certeza. Eu, por exemplo, não me sentia merecedora e fazia tudo de graça para as pessoas. Eu entendi qual que é a raiz disso e até que, enfim, comecei a valorizar meu trabalho, que é muito importante, porque quem não valoriza o trabalho tem uma série de outras consequências. Além da material, a autoestima vai lá embaixo, né? A gente se sente sem utilidade, porque não tem o feedback energético, né? A gente coloca energia em uma coisa e a energia monetária volta. Então, para você aí que já identificou ou que não se identificou, busque. E eu só tenho a agradecer a você, André, não só por essa entrevista, por esse bate-papo, mas por ajudar tantas pessoas, inclusive a mim, no caminho do autoconhecimento, da autocura e também outras coisas que o André fez para mim que ele nem sabe e que são imensuráveis. Eu que agradeço. Obrigado. Gratidão, viu? Obrigado.